Bom dia, pessoal. Aqui é o Rodrigo falando. Então, assim, hoje a gente fala um pouco do cockpit contábil, que ele foi aí disponibilizado na 12.025, algum tempo atrás aí já. E durante todo esse processo, hoje a gente já fez a expedição da 12.027, né? Então, já foram feitas algumas melhorias em cima e a gente continua trabalhando nele. O que é o cockpit contábil? Para quem já é da época de DataSul, lá atrás, pode até lembrar do Dr. Fechamento, né? Era uma rotina que auxiliava aí tanto a área financeira para fazer o fechamento da empresa. Chegava no final do mês, eu chegava, precisava de uma ferramenta para me auxiliar. Então a gente tinha o Dr. Fechamento naquela época, que era desenvolvido em Progress, era uma, uma rotina que tinha N telas e às vezes não, com certeza ficava bem difícil de conseguir manusear ela. E aí, o que se foi pensado, né? Vamos trazer esse cara para dentro do TOTOS, ali, né, para dentro do DataSul, e fazer ele de uma forma mais simples para vocês utilizarem e traga uma melhoria no processo de fechamento, né? Então, o intuito do cockpit contábil é isso, é ele facilitar o fechamento, facilitar as conciliações ali, né, das equipes envolvidas nesse processo. Então, hoje, ele fica, onde é que ele fica no menu DataSul, né? Ele em financeiro controladoria, contabilidade fiscal, no menu na aba consultas, vai ter aqui o itemzinho dele, cockpit contábil. Eu até utilizo o favoritos, porque aí ele já fica direto aqui. Eu venho no meu favoritos, consultas, ele já aparece aqui para mim. Então, é nesse local que ele tá disponibilizado, né? Então, como é que é a carinha dele? Eu estou usando o meu servidor de produção aqui, então é como se eu tivesse, eu tenho bastante dados neles, então é para simular uma utilização real dele, tá? Não é somente uma base de demonstração. Então assim, ó, a primeira vez que vocês que vocês forem abrir o cockpit, ele vai abrir totalmente em branco aqui e vai questionar vocês se vocês querem parametrizar a nova forma de abertura. O que seria essa nova forma de abertura dos parâmetros iniciais, né? Aqui em cima, vocês têm uma linha de parâmetros gerais, que é o quê? Existem duas possibilidades de visualização nessa primeira tela aqui, que são dashboards e gráficos, que é o que está mostrando aqui, ou dashboards totais, que ao invés de gráficos vai mostrar linhas com os valores, né? Então, para que serve esses parâmetros aqui? Tu entrou no cockpit, eu quero fazer a conciliação do meu contas a pagar com o meu recebimento, ou do meu contas a receber com o meu faturamento. Mas eu não quero toda vez entrar na tela e ficar executando a tela para ver o gráfico aqui. Então, o que esse facilitador aqui faz? Você parametriza quais as conciliações que você quer ver. Aqui você escolhe a forma, né? Eu vou escolher o gráfico, que é o que já está ali, e aqui eu vou escolher as conciliações que eu quero mostrar. Então, ele traz todas as conciliações que o cockpit faz. Eu tenho selecionado as caixas e bancos e contas a pagar e recebimentos, selecionei elas, confirmei. O que ele vai fazer? Ele vai trazer para cá essas conciliações. Todas as vezes que você abrir o cockpit contábil, ele já vai vir essas informações aqui com os últimos parâmetros que vocês informaram. Depois eu vou mostrar certinho essa parametrização ali em cada tela, mas ele vai trazer essas informações filtradas já com a última execução que vocês fizeram. Então isso facilita na hora de visualizar as informações, para não precisar ficar entrando tela a tela e executando. E os gráficos nessa nova cara, que é a do Portinari, ele traz alguns benefícios. Por exemplo, qual o valor que está aqui? Você coloca o mouse em cima, ele já vai te trazer os valores correspondentes a cada conciliação. Então, esse aqui é mais um facilitador para não precisar ficar abrindo o menu, executando a tela todas as vezes que eu quero ver uma informação que eu já filtrei ali, né? E como é que funciona o cockpit contábil? Aqui são todas as rotinas que eles fazem a conciliação. Na aba contábil, ele envolve contabilidade, então tudo que eu tenho nos módulos que estão sendo conciliados e também que está na contabilidade. E na operacional, ele envolve mais módulo a módulo. Então, o primeiro item aqui, contas a pagar e recebimento. Ele vai pegar todas as informações que têm origem, todos os títulos que estão lá no contas a pagar que têm origem em recebimento,
vai trazer essa informação, vai buscar no recebimento essas informações que foram levadas, geraram títulos lá no contas a pagar, e vai conciliar uma informação com a outra. Como que ele faz essa conciliação? Ele precisa de alguns parâmetros. Então aqui hoje a gente tem a faixa de datas que eu vou utilizar. Por exemplo, eu posso executar só para hoje, para o mês atual, para alguns dias a partir de hoje para trás, ou buscar por período. Eu quero buscar um período lá atrás, então eu vou usar essa busca. Então, no meu caso, vou usar o ano de 2019, então eu vou deixar a busca por período. Os estabelecimentos envolvidos, então aqui eu posso selecionar todos os estabelecimentos, ou de todas as empresas, né? Ou de um ou mais estabelecimentos. O plano de contas que as minhas contas contábeis estão e as contas transitórias envolvidas. Então, venho aqui, seleciono as contas que eu quero fazer a conciliação. E esse item aqui, ele também tem todas as telas, que é para quê? Eu só quero ver os registros que têm diferença entre o meu contas a pagar e o meu recebimento, ou, enfim, dos outros módulos que eu vou passar, né? Então, se eu quiser ver só as diferenças, eu deixo ele marcado. Onde é que isso vai refletir? Ele vai refletir na tela de detalhes que vai mostrar abaixo aqui. Eu vou executar, daí eu já apresento para vocês. Todas as telas que eu vou mostrar, elas seguem o mesmo conceito. Elas têm a parte de totalizadores, que são gráficos, e os dashboards totais, que é não de forma gráfica, né, de forma corrida ali, escrita mesmo. Ele vai mostrar o total de todos os movimentos que estão detalhados aqui embaixo. Ó. Aqui agora já executou, então já posso mostrar. Aqui, ó, esses gráficos aqui são os mesmos que vão lá para a tela de abertura que eu falei para vocês antes. Aqui são os dashboards totais, que as informações que estão aqui nos gráficos são refletidas aqui, quebrada por aqui no caso o APB, que é o contas a pagar, o recebimento, e a diferença entre eles. Então aqui existe uma diferença de 139, 144. E de onde que vem esses valores, né? Ao executar a rotina com aqueles parâmetros, ele envolveu todos esses registros aqui, todos esses títulos que estão contas a pagar, recebimento, e totalizando essas colunas aqui, ele chega nesses valores aqui. Então aqui em cima eu posso bater o olho e já ver, tem uma diferença, de onde que vem essa diferença? Venho aqui, marco, exibe somente diferenças. Aqui em cima vai mostrar os mesmos valores, porque ele não considera somente as diferenças, mas aqui embaixo, ao invés de trazer registros que estão todos iguais, ele só vai trazer registros que têm diferença aqui entre o APB e o ACR. E aí, beleza, esse cara aqui tem uma diferença. O que aconteceu nele? Nesse símbolozinho aqui, se eu clicar, ele vai me dizer, ó, o documento integrado com contas a pagar, ele está marcado como não atualizado lá no recebimento. Então, opa, o cara de negócio vai olhar isso aqui e já vai, mas qual que é o documento? Venho aqui, olho o documento, vou lá no meu contas a pagar e faço a conciliação. Mas eu quero abrir o detalhe desse cara aqui. Eu posso vir por aqui, ó, e ver a origem direto nos módulos. Eu vou abrir aqui a origem, por exemplo, do contas a pagar. Essa parte que eu estou mostrando agora para vocês aqui, agora nessa nova etapa da modernização do DataSul que a gente está trabalhando, a gente está convertendo todas essas telas que hoje abrem em Progress para utilizar a tecnologia do Portinari, que é essa carinha aqui mais bonitinha que já tem no DataSul, né? Então todas essas telas Progress aqui, todas essas rotinas vão deixar de existir. A partir da 12.28 já vai sair alguma coisa e conforme for passando as releases ali, a gente vai estar liberando mais inovações, né? Mas a princípio, a ideia é que na 12.28 já tem uma boa parte das conversões efetuadas ali. Então aqui, ó, nesse título que eu tinha uma diferença, eu consigo cair em cima do título ou vou lá pelo recebimento e cair em cima lá da informação, né? E consigo consultar, consigo detalhar, ver o que foi e tal, e aí a pessoa responsável pelo negócio consegue fazer essa conciliação de forma mais fácil. Então, essa aqui é a parte do contas a pagar com recebimento, as informações que ele busca, né? Ele faz sempre, ele busca as informações referentes a despesas duplicadas lá no contas a pagar, e devolve para o Progress, devolve para a tela para fazer essa conciliação. E no recebimento ele busca
também tudo que está contabilizado, tanto no pagar quanto no receber, e faz essa conciliação. Além disso, nessas telas aqui, eu preciso ver essas informações em Excel, eu quero exportar para Excel para trabalhar melhor. Aqui em cima tem um botãozinho de exportar, que também em todas as rotinas aqui que a gente vai passar vai ter essa opção. E o que ele faz? Você clicando aqui, ele vai ficar, ele vai buscar as informações que estão contempladas nessa conciliação. Ele vai dar uma mensagenzinha depois aqui de arquivo gerado com sucesso na central de documentos. O que é isso? Ao invés de, quem é acostumado a trabalhar com Progress, tu exporta para o Excel, ele gera num local temporário da máquina, né? Aqui, ó. Aqui é um pouquinho diferente. Ele manda para, ele gera o arquivo e manda para a central de documentos, que é esse carinha que fica aqui em cima. O que vai acontecer? Aqui eu já tenho preparado. Todos os arquivos que eu gerei lá, ele vai ficar aqui disponível. Então, eu gerei vários arquivos durante o meu dia. Ao invés de gerar um arquivo temporário lá, ele fica disponível nesse local aqui. Eu não quero baixar todos, quero baixar somente um. Venho aqui, seleciono o arquivo que eu quero baixar, informo o local que eu quero baixar lá e depois faço a manipulação conforme a necessidade. Então, foi uma das coisas que a gente resolveu melhorar aí para evitar de ficar gerando arquivo temporário, às vezes o usuário não sabe onde é que gerou e tal. Então aqui fica tudo centralizado aqui por usuário, né? Fica bem mais simples, então cada usuário vai ter a sua central de documentos e pode manipular da forma que precisa. Todas as telas vai ter essa opção, tá? Todas elas conseguem exportar os dados dessa tabela pro Excel. Aí o próximo item é notas e duplicatas, que ele busca os títulos que têm movimentos de baixa por substituição ou implantação por substituição e faz a conciliação deles, né? O conceito dos parâmetros é mais ou menos o mesmo, eu consigo buscar por faixa de datas, e consigo também buscar por alguns estabelecimentos envolvidos. E aqui é aquela opção de exibe diferenças ou não, né? Então, eu vou executar ele exibindo diferenças aqui para vocês verificarem como é que ele funciona. Aqui, ó. Ele vai trazer as informações dos totais e tal, e aqui somente os registros que têm diferença. Então, todos que têm diferenças no APB, ele vai me trazer a informação. E aí aqui eu consigo detalhar esse carinha. Ele vai cair também na consulta de títulos lá do Contas a Pagar, já em cima daquele título selecionado ali. Está abrindo aqui. Eu não sei se até agora alguém tem algum questionamento, alguma coisa. Tá tranquilo de acompanhar? Então aqui, conforme o título que eu selecionei, ele já vai vir aqui a informação, né? Vamos ver se tem alguém que tem alguma dúvida aqui. Então, beleza. Então a gente vai dar continuidade aqui nas próximas telas. E se tiver alguma dúvida, vocês vão nos acionando ali. Aí a próxima conciliação contábil aqui é referente ao contas a receber e o faturamento, que ele vai fazer a conciliação entre os títulos do contas a receber que têm a origem do faturamento, né? Estejam contabilizados, conforme esses parâmetros também selecionados aqui. Aqui nessa tela ainda não tem, ela é muito parecida com contas a pagar e recebimento ali, então ela não tem ainda uma opção que vai ter nas próximas contábeis ali, que daí depois eu mostro para vocês. Mas o conceito de execução é mais ou menos o mesmo.
ele vai ter os parâmetros aqui, você vai dar o executar nele, ele vai trazer os totais e vai trazer os detalhes desses registros naquela telinha de detalhes, a conciliação entre todas as contas que foram selecionadas aqui estejam envolvidas, né? Por ele fazer por ele fazer a busca de informações em vários pontos, por ser uma rotina mais pesada, às vezes ele leva esse tempo aqui. Mas com certeza ele vai trazer alguma informação, tá? Rodrigo, Oi? Pode falar, Humberto. tem algumas perguntas aqui, tá? A hora que você tiver um tempinho, a gente responde as perguntas. Ah, tá. Deixa eu ver aqui a gente tá acompanhando, a gente já vai, enquanto eu vou apresentando ali, os analistas aqui já vão respondendo para vocês Legal. essas dúvidas ali. Beleza? Não sei, eu acho que eu vou dando continuidade na apresentação enquanto o pessoal vai respondendo ali, acho que fica mais tranquilo, né? E se for aparecendo alguma dúvida, aí vocês só vão reportando que a gente vai respondendo aqui. E aí o próximo item do cockpit é a parte contábil, que é o quê? É o que envolve os módulos também com a contabilidade. Então, além de buscar as informações, se antes ele já buscava as informações lá nos módulos, eu vou buscar lá nos títulos que estão lá no meu módulo e bater contra as informações que estão lá no meu recebimento, agora ele vai fazer isso e também buscar as informações que estão lá na contabilidade. Ou seja, ele vai buscar as informações de saldo e vai cruzar os três. Ele vai cruzar, por exemplo, contas a pagar com recebimento e a contabilidade, para ver se tudo que eu contabilizei de um lado apareceu do outro, ou se o que eu não contabilizei de um lado, às vezes entrou de alguma forma errônea lá na minha contabilidade, né? Então, o primeiro item aqui também é a contas a receber, faturamento e a contabilidade, que ele faz também, segue a mesma linha que eu falei antes, ele pega os títulos que têm origem de faturamento e vai lá na contabilidade e busca tudo que está contabilizado, que tenham aquelas contas envolvidas ali, né, que tenham essa origem do ACR ou do faturamento. Aqui, ó, o que acontece? Aqui ele tem algumas informações a mais. Por envolver a contabilidade, eu preciso dessas informações, né? Que é o quê? É a finalidade econômica, que é basicamente o que vai te dar qual que é a moeda, digamos assim, que tu tá manipulando ali, e o cenário que eu quero buscar. Então, as outras informações aqui de período, estabelecimento, conta, que ele se mantém da mesma forma que eu expliquei antes, as únicas duas novas que entram são essas de cenário e finalidade. Que quando eu executar aqui, ó, ele vai te trazer uma coluna a mais lá na parte de conciliações. Aqui, ó. Os totais ele muda um pouquinho, porque agora eu tenho o faturamento, a CR, e também tenho o que está do faturamento na contabilidade, que é esse valor contábil FAT, e o valor contábil ACR. Então, essa parte aqui é o que ele buscou da contabilidade, essa parte aqui é o que ele buscou dos módulos. E aqui as diferenças entre eles, né? A diferença entre o FAT e o ACR, o FAT e o FGL, o ACR e FGL, e outros valores. Esses caras aqui, o que eles são? Eles são informações que estão lá no meu lançamento contábil, porém a origem deles não foi nem FAT, nem ACR. Então ele categoriza como, ele faz ele elenca como outros valores, tá? E aqui é a mesma coisa, conforme eu vou colocando, eu quero ver só esses caras aqui, ó, eu consigo tirar e ver só as colunas que eu preciso aqui, eu até esqueci de citar isso antes, eu consigo deixar só as colunas que eu quero ver, quero ver só valor FAT, eu vou tirando as outras, ele vai deixar só a que eu preciso. E aqui embaixo os detalhes, que é a coluna a mais que eu falei, que é aqui, ó, a diferença entre FAT ACR, ACR FGL ou FAT FGL. E esse aqui, como ele tem algumas colunas a mais, a gente fez uma abertura na linha da tabela que é para ele mostrar os registros de uma forma mais
mais harmoniosa, digamos assim, porque se eu colocasse várias colunas aqui, os valores iam começar a se espremer e ia ficar ruim de visualizar, né? Então, nessas opções aqui, a gente tem essa abertura aqui, que é o quê? É para mostrar todas as colunas, aqui em cima ele mostra as diferenças e aqui os valores de cada módulo, e da contabilidade também. Aqui nas opções que a gente tem, eu consigo também detalhar aquelas informações, ele vai detalhar os valores que são referentes a débito, a crédito, ou de outros valores, informações que estão na contabilidade, mas não têm origem em ACR e FGL. Esses caras aqui, eu não tenho nenhuma informação para mostrar, mas na próxima tela eu já consigo detalhar para vocês, porque quando eu não tenho informação, ele vai dar uma mensagenzinha dizendo, eu não tenho valores a débito para mostrar, ó, que é esse cara aqui. Como é uma base que a gente usa para testar, algumas informações elas podem não conter. Mas aí aqui na próxima tela, que eu já vou mostrar já, eu consigo detalhar isso para vocês. Então esse cara aqui é a mesma parametrização das outras, né? Da outra que eu acabei de mostrar, porém com a informação do contas a pagar e recebimento. E quando a gente executa esse cara aqui, eu consigo até fazer um parênteses aqui. Eu tenho nesse projeto aqui algumas coisas que vão sair na 12128, que é essa parte da modernização do DataSul. Eu já consigo até eu consigo mostrar para vocês como é que vai ficar isso. Aqui, só abrindo esse comentário aqui, é aquilo que eu falei para vocês que ele vai mostrar. Então, como é que está hoje isso daqui? Por exemplo, aqui nas telas anteriores, vocês notaram que ele estava abrindo o Progress, né? Aqui ele vai passar a abrir as informações em HTML já, ou seja, essa telinha aqui que antes era em Progress, que era basicamente isso daqui, ele passa a abrir dessa forma aqui, ó. Então aqui eu tenho os meus valores a débito, os valores a crédito e a diferença que eu teria dentro daquele título que eu selecionei, dentro daquela data que eu selecionei. O que compõe esses valores aqui? São esses carinhas aqui. Mas eu quero ver esse meu lote contábil aqui e ver quais são as apropriações que estão vinculadas a ele. Eu venho aqui, dou um detalhes, pode ser que aqui aqui dê algum problema porque a gente não finalizou o desenvolvimento. Mas o que ele abriria? Ele abriria esse carinha aqui, ó. Aqui também tem a origem pelo menu, porque ele vai ser acessado tanto pelo menu quanto pelo cockpit. Ele abriria essa telinha aqui. Então, em cima daquele... Deixa eu só verificar se ele vai finalizar aqui. Esse cara ainda ele está em desenvolvimento, então era só para dar uma pincelada do que vai sair aí para vocês. O que acontece? Ele vai abrir essas informações assim. Então, aqui embaixo eu vou ter as minhas apropriações contábeis. Eu não estou conseguindo... Deixa eu verificar aqui o que aconteceu aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu verificar se a minha rede aqui não... agora ele foi. Então, assim, ó, deixa eu abrir o cockpit novamente aqui, que ele acabou fechando. Então, assim, se eu acessando aquela tela via cockpit contábil, ele cairia nessa tela de consulta de item aqui. O que esse carinha faz? Conforme aquela... Deixa eu executar aqui para... Conforme a informação do meu lote que eu tenho ali, ele automaticamente já traria para cá. Aqui ele mostrou a telinha porque eu acessei via menu, mas ele não mostraria a telinha. Por exemplo, ele viria aqui, o meu lote era o 154.214, o meu lançamento seria 1 e minha sequência 1. Esse é o lote que, digamos, estaria vinculado a esse meu movimento aqui. Vamos fazer de novo aqui. Esse meu movimento aqui nessa conta aqui, ele está vinculado a esse lote aqui, por exemplo, né? Então, eu quero detalhar, eu vou abrir aqui. Digamos que aqui seria aquele meu lote lá, 154.214. Eu quero detalhar ele. No clicar em detalhes aqui, ele me jogaria automaticamente para essa tela aqui e traria as informações assim, ó. Ele teria
as informações de item, de o que é aquela identificação do item, qual que é o plano de contas, as contas, né? E aqui em mais informações, ele consegue abrir, qual que é a moeda que aquele cara tá, qual que é o valor, quais são os estabelecimentos, onde é negócio, o histórico. Então ele fica tudo nessa tela aqui, as informações do item de lançamento que estão vinculados a essa minha linha aqui. E deixa eu só aqui. E aqui, ó, além de consultar o item, eu consigo ver quais são as minhas apropriações. Então, aquele meu item, ele corresponde a essas apropriações aqui, a todos esses carinhas aqui. Então, eu consigo ter todas as informações de item de lançamento nessa nova tela aqui. Essa tela hoje, na 12.25, 26 e 27, ela ainda está em progress, né? Para quem conhece, é o FGL 206 lá. Mas na 12.28 a gente já quer liberar ela assim, com essa nova carinha aí. E aqui é o que já existe hoje lá. Esse carinha aqui, ele está vinculado com alguma espécie, tá? Então, o detalhe do meu documento, ele traz essas informações aqui. Se eu tivesse uma contrapartida, deixa eu pegar um outro item que eu sei que tem aqui. Se eu tivesse uma contrapartida desse meu lançamento aqui, eu quero saber qual que é a contrapartida. Do meu lançamento 1 e 1. Deixa eu só fechar aqui. Esse cara aqui a gente pode abrir e fechar ele, ó. Então é para facilitar. Eu quero saber qual que é a contrapartida desse cara aqui. Ele vai trazer automaticamente aqui. Se tiver uma contrapartida, ele habilita o botão, ó, igual aconteceu com o documento. Antes não tem um documento vinculado, então não habilita. Contrapartida é a mesma coisa. Naquele lote anterior a gente não teria. Então esse aqui tem, ele vai habilitar e vai me trazer as informações. Ó, que o meu lote é o mesmo lote, mesmo lançamento, porém a minha sequência 2. Essa é a contrapartida daquele meu cara lá. Tanto que aqui a natureza é crédito e aqui na original a natureza é débito, né? Então isso é um facilitador que a gente vai estar liberando aí, esperamos estar liberando já na 12.28, que vai facilitar, né? Vai tirar um pouco como é que eu posso dizer, do processo progress que está vinculado ainda no cockpit ali, né? Então, a princípio, essa parte aqui, esses menus aqui aqui. Esses menus aqui que estão vinculados hoje no cockpit contábil, eles vão ser todos migrados ali para aquelas telas que eu mostrei para vocês ali, né? Todas elas usando o Portinari já. Então a gente vai para o próximo tópico aqui, que é a parte do saldo contas a receber. Esse cara aqui, ele vai pegar todas as informações de saldos em aberto, que são referentes a contas a receber e o próximo do contas a pagar, que ainda estão contando como em aberto, ou seja, ainda não, digamos, não foram pagos, né? Como é que ele funciona? Esse cara aqui, ele tem um pouco mais de parâmetros, porque ele tem algumas contas específicas que utilizam para esse tipo de movimentação, então no filtro ele vai trazer só essas contas. Aqui é quase igual às outras telas, ele vai ter um período, vai ter o plano, a finalidade, o cenário. Aqui que ele muda um pouco, ó. Aqui ele vai trazer somente as contas que são referentes à movimentação de contas de cliente ali, de contas a receber, né? Então ele não vai trazer todas as contas contábeis que trazia nos outros parâmetros. Ele traz só as que estão parametrizadas como aquele tipo. Então facilita bastante também. Então eu vou escolher uma conta aqui, que é a minha conta saldo de cliente. Eu quero trazer só uma espécie, uma determinada espécie, ou um determinado grupo, você informaria aqui. E os tipos, né? Eu quero só das espécies que são normais, ou só antecipações. Aqui eu consigo filtrar isso também. Eu vou deixar marcado todas. Esse cara aqui, ele é uma consulta um pouco mais pesada, então ele leva um pouco mais de tempo para processar. Para fazer essa conciliação, né? Deixa eu só esperar ele finalizar aqui. Então, assim, enquanto a gente aguarda ali, essa parte do saldo do contas a receber e saldo do contas a pagar, como eu falei, ele busca todas as informações de títulos que estão em aberto no módulo, faz a conciliação contra a contabilidade e verifica, existe diferença entre esses caras aqui? Existe. Aí ele vai me mostrar essas diferenças e aí eu consigo
via um botãozinho de detalhes lá, né? Detalhar qual que é a informação que eu tô que apresentou essa diferença. E aí ou exportar para o Excel, conforme a necessidade, né? Esse cara aqui, como eu falei, ele é uma consulta mais pesada do que as demais, então por isso que ele leva um pouco mais de tempo para processar. Enquanto ele processa aqui, deixa eu ver se eu já consigo mostrar para vocês o Excel que ele gera. Aquela hora eu falei aqui, deixa eu baixar ele aqui, uma para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu vou baixar o Excel aqui e mostrar. Ele vai exportar. Esse cara aqui é uma conciliação entre o contas a pagar e o recebimento. Isso, contas a pagar e recebimento. Então a exportação dele é conforme as colunas que eu tenho lá no meu grid. As informações que teriam lá, ó, ele vai me trazer para cá. E aí eu consigo formatar conforme a minha necessidade, né? Consigo aplicar filtros e tal. Mas a informação que ele traz para cá é as informações que ele traz naqueles grids que o cockpit apresenta. Naqueles grids lá, a fim de não sobrecarregar as telas, como é que ele trabalha? Ele trabalha de 20 em 20 registros. Então, eu tenho 100 registros que participam dessa conciliação. Aqui, ó, já terminou. Por exemplo, eu tenho 100 registros que participam dessa conciliação. Aqui eu tenho só um. Qual que é o padrão para evitar uma demora? Ele traz os 20 primeiros que ele encontrar, aí ele habilita esse botãozinho, eu dou um carregar mais, ele vai trazer os próximos 20, de 20 em 20, né? No Excel, ele trabalha um pouco diferente. Ele vai trazer, se eu mandar exportar, ele vai exportar todas as informações que eu tenho. Então, ele pode levar um pouco mais de tempo para processar, porém, ele vai trazer todas as informações de uma vez só. Como é um arquivo, é um arquivo que eu posso manipular, não tem esse problema de ficar uma coisa muito carregada com muita informação, porque ali eu posso manipular do jeito que eu quero, né? Na tela não, na tela ele vai trazendo de 20 em 20 para também auxiliar nessa questão de performance, do próprio estilo de tela, né? Não ficar uma coisa com um monte de informações e às vezes eu preciso só sei lá, da primeira ou da segunda ali. Esse cara aqui, ele tem um botãozinho de outras ações, que ele hoje joga para as telas progress, então com esses valores aqui eu consigo fazer várias consultas mais detalhadas, eu consigo abrir essa informação pelo estabelecimento, aí depois eu consigo filtrar ela pela conta, ele vai detalhando, né, essas informações até chegar nos títulos envolvidos nesse saldo aqui. Isso você consegue fazer por essas conciliações aqui. Deixa eu só ver se ele vai abrir, porque essa parte das conciliações aqui, ele não estava muito confiável na nossa base, digamos assim, elas tinham informações que não tinham a origem, e aí acabava não abrindo o progress corretamente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. E assim, essas conciliações aqui são referentes também aos registros dessa conta aqui, então esses valores aqui, eu quero ver os valores que vão compor essa conta. Eu consigo fazer via esses menuzinhos aqui. Esse aqui vai jogar para a contabilidade, que tem aquela origem ali. Esses caras aqui esse cara aqui joga para outras origens, se tiver algum lançamento que compõe esse valor ali, que não é de origem ACR, ele vai aparecer aqui. E a conciliação de conta por estabelecimento é aquilo que eu comentei. Essa conta contábil aqui, quais são os estabelecimentos que movimentaram nela para compor esse valor. Ele vai detalhar por aqui daí. Deixa eu ver se abriu aqui. Não, acho que ele não vai ter a informação para abrir, infelizmente. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse cara aqui. Como eu falei, algumas informações ele não tem nessa base. Esse aqui eu consegui abrir. Esse aqui foi a primeira opção que eu marquei aqui, ó, essa conciliar títulos que compõem o valor em aberto na CR. Então aqui, ó, esse valor aqui, ele é composto por vários títulos, ou um ou vários, né? Então aqui ele traria as informações que compõem aquele cara.
Ele não trouxe porque, como eu falei, esses caras aqui, ele não está totalmente confiável, então por isso que não filtrou nada aqui. Mas se fosse numa base realmente íntegra, ele traria todos os títulos que compõem esse valor aqui. Ele está processando outra tela que eu abri ali. Deixa eu ver se ele vai finalizar. Enquanto ele abre lá, assim, o contas a receber e o saldo contas a pagar aqui, o funcionamento é basicamente o mesmo. As conciliações são as mesmas, só que um busca a informação do ACR e outro busca a informação do APB, mas as conciliações são as mesmas, tá? Então, como são iguais aqui, a única diferença entre eles é a conta de grupo fornecedor. Aqui ele não está selecionado as informações, deixa eu pegar um cara aqui só para... Aqui, ó, habilitou. Aqui, ao invés de ir lá no contas a receber as contas que são de cliente, aqui eles vai trazer as contas transitórias que são vinculadas a um fornecedor. Então, também, só vai trazer uma faixa de contas aqui, não vai trazer todas. Nessa base, a gente só tem essas poucas contas aqui. Eu quero filtrar todas, deixo todas marcadas, ele vai filtrar. O resto é igual ao que eu expliquei anteriormente, tá? Caixa e bancos. O que esse cara faz? Ele busca os saldos da contabilidade e os lançamentos que estejam contabilizados e que tenham origem ACR, APB, APL e CMG, que é o contas a pagar, contas a receber, aplicações e empréstimos e o próprio caixa e bancos. Então, ele faz essa conciliação entre esses módulos e a contabilidade, né? O filtro dele é muito parecido com os outros. A única diferença aqui é que ele não tem uma faixa tão grande, porque não fazia muito sentido a busca de dados por faixa, então ele busca o hoje ou uma data específica. A execução dele também é bem tranquila, ele vai trazer no mesmo padrão das demais, que é o gráfico e os totais. Esse cara eu não lembro se ele tem informação. Tem alguma coisa. Então aqui ele vai trazer tudo que eu tinha no meu CMG, tudo que eu tenho no meu FGL, dá para ver que a diferença é bem grande, porque como a base não tá íntegra, né? Então eu tenho uma diferença bem grande. De onde que vem essa diferença? Vem daqui, ó. Vem desses caras aqui. Aqui ele vai mostrar os meus saldos, então o meu saldo inicial naquela data no FGL era isso, o meu no Caixa e Bancos era isso, o meu final e o meu final naquela data eram isso. Então nessa data aqui, pelo que parece, não teve movimentação, então acredito que ele não tem nada para mostrar. Esse cara aqui acho que talvez... Não, também não tem. Se tivesse algum movimento ali que desse diferença entre o saldo inicial e final, ele traria aqui, ó. Seguindo aquela regra, né? Sendo origem FGE, sendo origem APB, ACR, aplicações de empréstimos e o próprio Caixa e Bancos. Aqui ele vai detalhar a informação com base no Caixa e Bancos. Eu acho que ele não vai trazer nada. Ele está processando. Essa aqui é as consultas que eu fiz. Essa aqui é a consulta que ele traz lá com base nessa informação que eu filtrei. Ele traz os parâmetros e vai trazer a movimentação que tu teve naquele dia, né? As entradas, as saídas, os valores de saldo, que é o que a gente tem hoje lá no Caixa e Bancos. Eu não sou especialista, eu não sou analista dessa parte do Caixa e Bancos, especialista, então eu não sei dizer exatamente o funcionamento desse carinha aqui. Mas é a busca de informações com base nesses valores, ele traria toda a movimentação diária, né, que teve, as entradas e saídas, ele traria aqui. O total disso bateria com o valor que ele mostrou aqui no nosso cockpit. Aqui só para exemplificar aquela dos saldos em aberto, que ele terminou de abrir a tela. Então aqui, ó, aquele valor que ele me mostrou lá no meu saldos em aberto do contas a receber, por exemplo, aqui eu pedi para ele conciliar as informações por estabelecimento. Então ele pegou aquele meu valor gigantesco e quebrou para cada estabelecimento que eu tenho lançamento. Ó, mesmo que não tenha, ele traz. Então todos os estabelecimentos que movimentam ou que estejam na base, ele vai trazer aqui e mostrar o valor. Nesse caso aqui só teve dois estabelecimentos que movimentaram naquela conta
de clientes lá. Ah, eu quero conciliar ele então por grupo de cliente. Aqui eu tenho várias formas de abrir esses valores. Eu consigo além do estabelecimento, detalhar por grupo de cliente, pelas contas. Aqui são os movimentos que não estão contabilizados, mas que estão no meu ACR. E aqui ele consegue jogar direto por o lançamento lá no meu FGL. Então ele consegue ir em cima do FGL. Toda essa rotina aqui também vai ser feita na modernização, transformado numa tela HTML que nem essa daqui. Então toda essa rotina aqui a gente vai simplificar. Mas hoje é esse tipo de visão que eu consigo ter. Eu consigo quebrar por grupo de cliente. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Vou verificar. Então, no meu estabelecimento 1, que compôs aquele valor de 121 ali, quais são os grupos que movimentaram esse 121? Aí é para ele trazer aqui nessa segunda conciliação. Enquanto ele vai fazendo pensando aqui no Progress, vamos continuar aqui no Cockpit. Então, assim, aqui eu consigo detalhar a minha movimentação diária em cima do Caixa e Bancos, né? Então, a princípio, Caixa e Bancos é isso, é toda a movimentação que teve entre contas a pagar, contas a receber, aplicações e empréstimos e o próprio Caixa e Bancos. Ele vai trazer aqui para eu ter uma visualização e fazer essa conciliação. E o encontro de contas, que são os lançamentos das contas contábeis referentes ao contas a pagar e contas a receber, resultantes de um encontro de contas com a contabilidade. Então, os parâmetros são os mesmos, aqui ele vai trazer todas as contas, ele não tem um filtro de contas igual a parte de saldos aqui, eu posso ter N contas, né? A execução dele também é simples, ele vai trazer naquele mesmo layout que a gente já viu. Enquanto ele processa aqui, deixa eu ver se abriu o meu... Aqui, ó. Aquilo que eu estava comentando antes sobre a quebra, né? Eu estava em cima de um registro do meu estabelecimento e que resolvi quebrar nesse estabelecimento aqui os grupos de clientes que movimentaram. Então, nesse caso aqui, eu só tive um grupo de cliente, que foi o 10, que movimentou esse 121. Se eu tivesse outros, ele estaria estaria descritos aqui também. Aqui acontece o mesmo esquema. Por esse grupo de cliente, eu consigo conciliar por cliente, consigo fazer as consultas por estabelecimento, então ele vai detalhando bastante as informações. Conforme inicialmente ele me traz um valor aberto, um somatório de várias coisas, e aí conforme eu vou abrindo os detalhes, ele vai quebrando conforme a minha necessidade, né? Então eu posso fazer essa conciliação conforme eu necessite. E aí a ideia agora é trazer tudo isso também como eu falei ali, para o HTML, né? Tirar todo esse progress aqui hoje fora. Beleza, ó, a conta de contas terminou ali. Eu vou fechar essas telinhas aqui. Então, em conta de contas, ele também vai trazer os valores ali, contas a receber, a pagar e o valor que está na contabilidade, conforme as contas que eu parametrizei, e os valores que estão envolvidos ali. A maioria ele traz zerado, ele provavelmente tem alguma informação, ele não tem, mas essas contas aqui são as contas que eu parametrizei, mas que não teve diferenças nem movimentos. Então, ele traz zerado aqui. E teve uma aqui, que é isso, esse cara aqui ele tem um valor no contas a receber de 48 mil, mas não tem no a pagar nem na contabilidade. Notem que ele repete a conta, mas as datas são diferentes. Então, o que acontece? Nesse cara aqui, as quebras não são por contas, as quebras são por data. Então, no dia 3 ele vai trazer quais são as contas que movimentaram, no dia 4. Então, aqui basicamente são é a mesma conta, porém com várias datas. Então, cada dia teve uma movimentação diferente. Aqui no dia 7 teve essa movimentação de 48 mil. A diferença entre essa conciliação e as demais é que essa aqui ela não detalha, ela não tem uma informação para detalhar. É só esse encontro mesmo de contas que ele faz. A princípio, o cockpit seria isso. Hoje aqui é mais ou menos como ele estaria na 2025, 26 e 27. E aí a única coisa que estaria para sair na 2020, a partir da 2028 agora é essas telas em HTML, que são os detalhes,
que hoje eu mostrei aqui nessa parte do contas a pagar, que tem alguma coisa já em HTML, mas os detalhes hoje ainda estão em progress, a gente está trabalhando para desenvolver isso. Beleza, pessoal? E aí, a gente está aqui tirando as dúvidas, acompanhar essas dúvidas aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, já vamos fazendo ali. Só deixa eu ver com o pessoal aqui como é que tá ali as dúvidas. É só para uma coisa que eu esqueci de citar ali, pessoal, que o Cockpit ele foi liberado a partir da 12.125, né, como eu citei. Mas na 12.125 a gente teve até alguns reportes, ali, algumas issues que estava tendo um problema com a execução desse cara no Internet Explorer. Isso a gente já corrigiu, foi liberado na 26 e 27, então hoje ele já está, foi feita uma melhoria de performance nessa parte de execução no IE ali. Então ele já está apto na 26 e 27 para rodar dentro do Internet Explorer. Sei que tem alguns clientes que usam cloud e podem vir a utilizar o Internet Explorer, né? Então na 26 e 27 isso já foi corrigido. Teve uma pergunta ali também sobre a questão dos títulos. Eu tenho um título lá no meu contas a pagar que está em dólar e na minha contabilidade ele é feito em real. Como é que ele faz essa conciliação? Eu não sou especialista nessa parte do contas a pagar, eu posso até verificar essa informação se eu estiver respondendo algo errado para vocês. Mas é assim, ó, eu imagino que lá no contas a pagar, quando ele faz a contabilização, ele gera uma perninha lá, uma vai ficar em dólar, mas uma perninha vai estar em real. Essa perninha é o que ele leva para a contabilidade. É essa conciliação que ele vai fazer. Então, ele vai buscar a informação da contabilidade, buscar essa informação que está lá no contas a pagar, do título, em real, conciliar, e quando eu detalhar essa informação para aquelas telinhas, aqueles botõezinhos de detalhe que eu consigo lá na origem, eu vou conseguir ver, o meu título está em dólar, mas o valor que ele realmente concilia é para ser o real. Eu vou até confirmar isso para vocês, depois aí o pessoal vai, se tiver alguma dúvida, ficar alguma dúvida em aberta, a gente corre atrás e verifica isso para vocês, mas até onde eu sei, eu acho que é assim que ele faz, tá? Só respondendo alguns questionamentos ali que a gente teve mais questionamentos a respeito do mesmo assunto. Teve um ali que assim, após a atualização eu preciso habilitar alguma coisa, ou ele já fica disponível. É assim, ó, se você nunca executou uma tela HTML no DataSul, ele vai ter uma pré-configuração que é a parte do JBoss, a parte do app server lá, que precisam estar disponíveis, né? Se tiver alguma dúvida referente a isso, vocês podem entrar em contato com, a, com o pessoal ali do nosso frame, que eles orientam qual que é o caminho que deveria seguir. Mas se você já tem o app server, já executou alguma aplicação e tem o app server ok, o JBoss ok,
a princípio ele já vai estar disponível no menu e ele vai executar normalmente, tá? Não teria nenhuma outra premissa além disso. Teve um outro questionamento ali que isso é até importante ressaltar, que assim, o cockpit ele pode ser usado a qualquer momento ou precisa executar alguma rotina antes. A finalidade do cockpit é exatamente essa, durante o mês ou durante, enfim, eu quero executar todo dia, quero executar toda semana, você já ia executando antes de fazer o fechamento, antes de fazer, de chegar o momento ali de realmente fechar os módulos ali, né? A ideia dele é auxiliar isso. Durante enfim, eu quero fazer uma execução diária para ver como é que estão as minhas conciliações aqui. Você pode ir executando conforme a sua necessidade. Não tem uma rotina que precisa ser executada antes, não tem eu vou executar, só pode ser executado no fechamento, não. Conforme o dia a dia da empresa ali, né, se houver necessidade, eu queria ver como é que está como é que tá as minhas contas, como é que estão os fechamentos dos módulos, tal. Não o fechamento, mas a movimentação dos módulos e tal, você pode ir executando a qualquer momento para auxiliar nesse fechamento que normalmente ocorre aí no final do mês, né? Beleza? Eu vi, pessoal, também que teve bastante dúvidas a respeito da central de documentos ali, tá? É, tem algumas dúvidas que a gente também não conhece, que como a gente não dá suporte nessa parte de central de documentos, ela também fica, a gente não sabe responder todas elas, mas assim, a gente vai elencar, ver como é que funciona certinho essa parte das configurações da central de documentos, para quais os servidores, e depois vai disparar para vocês, a gente tem um e-mail de vocês cadastrado, vai disparar o comunicado de como é que deve ser feito, como é que vai ser utilizado e tal. Mas a princípio é para ser uma coisa bem simples, até onde a gente viu aqui no desenvolvimento, como a gente já tinha essa base configurada, né? É uma coisa bem simples, mas a gente vai buscar essas informações e vai repassar para vocês por e-mail ali, beleza? Só para não falar besteira aqui e depois acabar não sendo isso, vocês fazerem uma coisa que não vai ser, beleza?
Rodrigo, não sei se você está falando alguma coisa, mas Oi, não está vindo, não tá vindo áudio para a gente aqui. Não sei se você estava falando mais alguma coisa. Ah, tá. Não, desculpa, pessoal, esqueci de avisar ali. A gente está só verificando as questionamentos aqui para responder e as que são mais acionadas aqui nós vamos falando ali. Só estou verificando se tem mais alguma que foi bastante acionada. Teve uma sobre a central de documentos, se quanto tempo que o arquivo fica na central de documentos. Até onde eu conheço, eles não são eliminados. É o usuário que faz essa gestão, tá? Só respondendo o pessoal ali. Dentro da central de documentos ali, quem está vendo a minha tela aqui vai ter as opções, eu quero remover o meu arquivo, eu quero renomear, eu quero criar uma pasta e botar vários arquivos dentro de uma pasta, eu que faço essa gestão. Eu desconheço se ele faz essa deleção automaticamente, eu acho que não. Mas a gente, nessa busca que a gente vai fazer, nessa consulta que a gente vai fazer com os especialistas da central de documentos e vai disparar depois ali o informativo sobre como ela funciona, a gente pode colocar essa dúvida também só para confirmar. Mas a princípio é o próprio usuário que faz a gestão deles aqui, tá? Não teria ele não faz automático ali a deleção. Beleza? Teve uma dúvida ali também, pessoal, que é assim, como é que eu parametrizo, onde que eu verifico o que eu preciso parametrizar ali nos parâmetros desses parâmetros de tela aqui, o que eu preciso parametrizar aqui para o cockpit funcionar, né? No nosso TDN lá existe uma documentação referente às telas, que para quem conhece aqui o TDN, dentro de documento de referência, eu tenho o meu módulo aqui de contabilidade e finanças, e dentro de contabilidade e finanças, dentro da contabilidade, eu tenho o meu cockpit contábil. Então aqui dentro do cockpit contábil ele separa os parâmetros gerais e tela, que é aqueles parâmetros quando eu abro o cockpit lá, e os parâmetros que vão em cada tela. Então, cada tela que, vou pegar, sei lá, de saldo de contas a pagar. Ele vai abrir a documentação referente àquela tela, dizendo o que aquela tela faz e quais os parâmetros que eu preciso informar, que aquele detalha campo a campo o que ele precisa ser informado para executar. Aí aqui as contas, ou as abas, né? As abas de parâmetro e as abas de grupo fornecedor, que eu peguei de saldo de contas a pagar ali. O gráfico, os resultados, então ele define campo a campo o que cada um faz, beleza? Aqui ele explica inclusive os detalhes de cada tela, o que cada detalhezinho daquela que aparece na minha tabela faz, somente as diferenças, então ele vai detalhando mais ou menos qual a finalidade daquelas telas. Então a gente pode disparar até o link dessa documentação para vocês ali nos e-mails, para facilitar ali, mas para quem conhece ele fica aqui, dentro de DataSul, né, documentos de referência, controladoria e finanças, contabilidade, cockpit contábil. Dentro do cockpit contábil vai ter toda a informação. Beleza, pessoal? A princípio, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. E o Humberto agora, ele vai conversar um pouco com você sobre o cockpit de custos, que é um outro desenvolvimento que a gente tem aí. Então ele vai assumir a partir de agora aí. Beleza? Humberto, passa a palavra para ti aí. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho, por gentileza. Bom, eu vou falar aqui do cockpit de custos. Isso aí é uma solução, é uma inovação já tem um certo tempo, tá? Que está disponível dentro da linha DataSul, acho que na 12.1.18, 19, tá? E ele auxilia lá no processo de fechamento de estoque. Então, acho que é um ponto que é bastante, está muito relacionado, né, com o que nós vimos aqui do cockpit contábil, que é uma das origens lá das informações. Vocês não estão vendo a minha tela ainda, né? Bom,
Bom, então o cockpit de custos, ele está lá no processo de estoque, lá no fechamento, na verdade dentro do módulo de custos, mas a gente divide ali entre pré-fechamento, o fechamento e o pós-fechamento. Então hoje, ou até então a gente calculava lá o preço médio, dava inconsistência, ajuste, ACTs, e aí teria que sair, descalcular o médio para tratar cada uma das situações. A ideia aqui é organizar essa etapa. Não precisamos mais, quando está executando lá o cálculo do preço médio, coloca no RPW, muitas vezes fica lá no monitor monitorando se já terminou ou não. Aqui já tem um indicador que mostra qual o percentual do cálculo, tá bom? E nós temos como rotina de pré-fechamento, uma das novidades é o relatório de verificação de ordens críticas, aí no caso de ordens de produção. Nós podemos já verificar ordens que têm, por exemplo, não foram reportadas, ou seja, não gerou um acabado, mas tem movimentação de requisição, de GGF, ou aquelas que têm reporte, mas não teve movimentação, ou seja, algumas situações que vai ter impacto negativo no fechamento, nós conseguimos extrair isso antes da execução do fechamento. Então ele já gera isso no Excel, mostra qual é a ordem, qual é o item e qual é o problema. Então desta forma a gente consegue, mesmo durante um mês, já acompanhar quais são essas ordens que são possivelmente vai dar algum tipo de problema no fechamento e se antecipar a isso, reduzindo também o tempo de fechamento. Além disso, quando a gente faz o cálculo do preço médio, ele já mostra um gráfico para a gente. Legal. Então, quando nós terminamos o cálculo do preço médio, ele já mostra graficamente aqui a quantidade de ACTs. Os ACTs são aquelas mensagens que aparecem ao término do cálculo do médio, né, que gera um relatório, e que é bastante complicado muitas vezes de se analisar ele. Então aqui ele já mostra para a gente qual é a quantidade de ACTs e possibilita a visualização já de uma forma mais simples. Então, eu posso por aqui olhar quais são os itens, qual o tipo de mensagem de ACT que ele deu, qual é a quantidade, o valor. Então, aqui nós temos as mesmas informações que teríamos naquele relatório, com a possibilidade já de exportar isso para o CSV, para analisar através de uma planilha Excel. Então, isso facilita identificar quais são os itens que possuem algum tipo de acerto e aí atuar em cima deste processo. Então, veja que aqui eu consigo, do ACT mesmo, partir para visualização da movimentação de estoque, para identificar onde é que está esse item que gerou o ACT. Outro ponto bastante importante é o comparativo que nós podemos fazer entre o real e o padrão. Então, neste caso, posso buscar lá, filtrar por data, por ordem, por produto, e ele mostra para a gente qual foi a quantidade produzida nesse período, se teve refugo, e quais são as diferenças entre material, mão de obra, GGF, entre o real e o padrão que foi cadastrado. Podendo detalhar ordem a ordem as movimentações que foram feitas. Também nós temos o gerencial do GGF por centro de custos. Então, nós conseguimos acessar a informação do centro de custo, que mostra quais são os valores. Então, agora ele passa a manter o histórico dos valores informados lá no CS 0101. E isso nós conseguimos visualizar graficamente para fazer todo o acompanhamento. Também é possível acompanhar a variação do preço médio. Então, nós passamos a ter uma análise gerencial do preço médio, onde posso colocar alguns filtros, falando, por exemplo, se eu quero somente os itens que tiveram uma variação para mais ou para menos, de 5%, 10%. Ele traz esses itens e conforme nós vamos clicando no item, ele mostra todo o histórico do preço médio. E período a período, quando eu clico aqui no período, ele traz as ordens de produção, as movimentações. Então, se eu tive uma variação muito grande, por exemplo, aqui de R$ 48,00 para 61. Se eu clicar sobre o item, ele mostra quais são as ordens e por aqui eu consigo rapidamente identificar qual é a ordem que tem aqui um valor que foge bastante da média. Então, isso também fica fácil para identificar onde estão essas variações. Veja que dentro da própria consulta a gente tem aqui já a opção de exportação para Excel, para facilitar ainda mais todo este processo de
análise das informações. Ok? Então, só queria aproveitar aqui para falar um pouquinho dessa parte do cockpit de custos. Também já está disponível, está lá dentro do módulo de custos e também é mais uma ferramenta que auxilia aí no processo de fechamento, na agilização deste processo, visando aí diminuir o tempo necessário para disponibilizar todas as informações. Ok, pessoal, alguma dúvida sobre esse processo? Acho que foi bem esclarecedor aí toda a parte do cockpit contábil. Então, nós retornaremos em breve com os links com as dúvidas que foram colocadas durante a apresentação. Tem uma questão aqui sobre quando, se nós vamos ter uma nova apresentação, provavelmente sim, mas ainda não temos uma data, tá bom? Fica aí o convite para que vocês acessem o nosso portal, onde tem as outras demonstrações. Nós temos programadas demonstrações para este mês ainda de novidades do DataSul na área de back-office, e aí onde nós vamos falar de outras áreas, como a parte de compras, como novidades do cockpit do financeiro também. Então, algumas coisas que a gente tem que já saiu para o DataSul e outras que estão para sair. Além disso, teremos do MLA e outras soluções de manufatura, como o app Minha Produção, toda a parte de administração de vendas com os apps de Minhas Vendas, Portal do Representante e CRM. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o link onde vocês podem visualizar essa agenda completa. E aí nós aguardamos ansiosamente que vocês participem também dessas próximas. Ah, mas não é da minha área, vendas é outra pessoa. Fique à vontade para compartilhar os links com os envolvidos. Deixa eu colocar aqui, estou colocando aqui já nas perguntas. Humberto? Sim. Só aproveitando ali antes que eu esqueça, eu esqueci de comentar, mas o cockpit contábil ali que eu apresentei, ele tem um vídeo how-to que está lá no canal da TOTOS. Então, se alguém tiver alguma dúvida, também pode acessar lá e dar uma olhada nesse vídeo. Ele explica, assim, mais ou menos o funcionamento dele. Beleza? Só para o pessoal aqui, eu acabei mostrando o TDN, mas não mostrei o vídeo how-to lá. Então, vamos lá, tomando legal. Só para deixar... Estou mandando o link aqui, então, com as próximas demonstrações, tá? Fica o convite para vocês, acho que vocês estão vendo a minha tela, então eu já estou acessando. Tem também, acho que é válido lembrar para vocês que nós temos um site dentro dos canais da TOTOS, tá? Que é o site produtos.totos.com. Então tem lá produtos.totos.com/produto/DataSul. Ali você consegue acompanhar as novidades do RP DataSul, tá? Seja do back-office, de RH, de manufatura. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, do back-office DataSul. E na parte inferior aqui, além a gente tem as explicações, ok? E se eu acessar aqui, produtos, TOTOS Back-Office, linha DataSul, nós temos também disponível o roadmap de produto. Então, vocês conseguem acompanhar o que nós temos planejado de inovações dentro dos produtos. Ok? Só mais uma pergunta aqui sobre a questão do ACTs. Né? Em custos são gerados vários ACTs de centavos quando o material fica sem saldo. Tem algum relatório que antecipe isso? A gente não consegue antecipar porque ele tem que calcular o médio para chegar nesses valores. O que vai fazer? Lá no cockpit de custo é mais fácil você conseguir extrair isso para realizar os ajustes necessários. Ok? Ok, pessoal. Então, muito obrigado. Rodrigo, legal. Parabéns pela apresentação. Nos vemos aí em outras demonstrações. Um bom dia a todos e muito obrigado.